Boa tarde a todos. Meu nome é Leonardo Agripino e aqui, junto com a Mayra, nós vamos apresentar o procedimento para desativação de barramento de água com controle e monitoramento geológico, geotécnico e ambiental. A equipe à frente desse trabalho, ela foi composta por Vitor Bretas, Vitor Barbosa, Bruno Cunha, Gisele Matos, que está presente aí, agradeço a presença, Vinícius Pereira, mas, como foi um trabalho que envolveu várias áreas, nós tivemos participação fundamental em um processo de sinergia com outras áreas da mineração Paragominas, destacando aí a equipe de operação de mina, a turma de HSE, segurança patrimonial, que aí, em conjunto, nós conseguimos fazer isso que a gente está vendo aí nas imagens à direita do vídeo, onde a imagem superior ela representa o barramento antes das etapas de descomissionamento e a inferior logo após o descomissionamento. Então, nós somos a Hidromineração Paragominas, estamos presentes no sudeste do Pará, na cidade de Paragominas. Temos aí o início das operações em 2007 e um quantitativo de 1.400 funcionários, uma produção aproximada de 11 milhões de toneladas ano, onde esse minério ele é transportado através de mineroduto para o município de Barcarena, região portuária do estado do Pará. Bom, o plano de desativação do açude B7, propriamente dito, o açude B7, eu apresento a vocês aí algumas das características desse sistema, e para quem está aí presente na mineração sabe que barramento, tem que ter uma necessidade, tem que ter um carinho especial, e foi isso que a gente tratou com esse barramento que foi herdado logo que a Hidro assumiu as operações na mineração Paragominas. Então, a gente tinha como desafio para essa desativação duas ciências que penalizavam a operação e a manutenção desse barramento, que é a hidrologia e o controle aí tecnológico de construção. Nós não tínhamos critérios geotécnicos de construção, não sabíamos a procedência desse barramento. Então, para não expor a imagem da empresa e não expor o meio ambiente, nós resolvemos aí desativá-lo. Aqui eu só destaco a questão da vegetação no extravasor e na imagem no canto superior direito, e no canto inferior a questão da bacia de dissipação do extravasor, totalmente coberta por vegetação, sem nenhum dispositivo adicional de dissipação. Eu passo a palavra aqui para a Mayra, nós vamos fazer um revezamento aqui, algumas partes são de cunho ambiental, outras partes de cunho geotécnico, e a gente vai trazer essas informações todas para vocês. Oi, tudo bem? Perdão de ter falado errado. Obrigada. Aqui, tudo aqui está tudo certo. É só você falar de onde você está aqui e está captado. Tá bom, preciso tirar, né? Tá, obrigada. Aqui é essa pra cá. Tá. Bom dia. Eu ainda não almocei, então... Bom dia, pessoal. Dando continuidade, então, como o Léo falou, o açude B7 foi um barramento de nascente que ele já havia sido construído na propriedade que foi adquirida pela mineração Paragominas, então nós herdamos esse açude. Ele nunca compôs o manejo hídrico da unidade, ele realmente nunca foi utilizado. Era uma estrutura que existia lá, mas ela nunca foi parte das nossas operações. Como ela foi herdada, não se tinha um histórico de projeto construtivo, e nem a engenharia que foi empregada para a construção desse barramento. E para vocês entenderem um pouco o cenário, em 2018 e 2019, lá no município de Paragominas, onde a gente opera, ocorreram chuvas muito fortes e houve o rompimento de alguns barramentos de água próximos da área urbana do município, que causou impactos sociais muito significativos.
Então, tendo esse cenário, a MPSA viu duas alternativas. Ou a gente procurava regularizar essa estrutura como barragem e adequar ela ao PSB. Para isso seria necessário fazer sondagens geotécnicas para fazer essa adequação, ou a segunda opção seria desativar esse barramento. Considerando justamente essa falta de histórico de dados técnicos desse açude, a opção mais segura foi, então, seguir com a desativação, né, da estrutura. Como eu já falei, porque ela não era contemplada no manejo hídrico da empresa. E, para isso, foi então que a gente seguiu esse caminho crítico que pode ser dividido em 4 etapas macro. A primeira delas foi elaborar um plano e obter a aprovação desse plano de desativação junto ao órgão ambiental. Apesar de a gente não seguir no caminho de regularizar como barramento a estrutura, para também fazer um processo de desativação, a gente precisava fazer um processo de licenciamento de aprovação junto ao órgão ambiental. Então, essa foi a primeira etapa. A segunda etapa, após a obtenção dessa aprovação, seria executar o plano de desativação, em concomitância com o monitoramento e controle geotécnico e ambiental durante esse processo. E, no final, a gente obteve alguns resultados que vão ser apresentados para vocês. E o Léo vai apresentar com um pouco mais de detalhe essas primeiras etapas. Vamos lá, passando para o plano, né, a elaboração do plano propriamente dito. Nós simplesmente não poderíamos entrar com equipamentos de mina e fazer abertura no barramento e assim desconfinar de forma descontrolada a água que ali estava armazenada. A gente falou anteriormente algo em torno de 220 mil metros cúbicos. Se eles fossem rebaixados de uma vez só, poderiam trazer danos ao leito dos igarapés a jusante. Então, destacando que nós não fizemos nenhum investimento externo, nós trabalhamos com engenharia própria, nós tínhamos como principal, ou primeiro passo, igual a Mayra disse, aprovar esse descomissionamento junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará. E assim foi feito e assim se estabeleceu, vamos falar que é um marco zero. A partir da aprovação desse plano, todas as medidas ali elencadas nós tivemos que seguir à risca, e o que essas medidas tinham como principais ciências eram análises geotécnicas, análises hidrológicas e os programas ambientais. E os programas ambientais, eles sim foram de fundamental importância, porque houve resgate de fauna e flora e o monitoramento contínuo durante o descomissionamento, monitoramento geotécnico, monitoramento hidrológico e o monitoramento ambiental. Então, bom, não havendo aí a possibilidade de desconfinar o reservatório de uma só vez, por causa dos riscos, nós tínhamos 2 etapas a serem feitas. A primeira seria rebaixar o NA do reservatório. Com isso, nós seguimos aquilo que estava escrito no plano, que era trabalhar com bombas para fazer esse rebaixamento. Só que o que a gente não contava era a vazão de recarga desse efluente. A gente trabalhava com as bombas operando aí em período integral, só que a recarga desse açude ela acontecia igual ou muito próximo ao que a gente estava bombeando. E como o procedimento aprovado nas SEMAS contemplava apenas aquela quantidade inicial de bombas instaladas, nós tivemos que fazer um adendo no nosso pedido para poder instalar novas bombas
e trabalhar com uma capacidade de rebaixamento mais acelerada do que aquela que a gente estava trabalhando inicialmente. E aí a gente destaca no gráfico aí onde que foi o principal ponto que a gente obteve esses resultados satisfatórios, com o incremento aí de mais bombas e mais horas, digamos assim, de operação de rebaixamento. Tudo isso com trabalhos concomitantes de monitoramento geotécnico e monitoramento ambiental. Bom, partindo então, né, daquela premissa de rebaixar o NA através de bombeamento, o que a gente tinha que fazer era adequar uma calha extravasora para que não houvesse mais esse represamento, esse confinamento de água. Então, quando a gente tira algumas seções ajusantes do barramento, algumas seções originais do igarapé, antes da implantação desse barramento, a gente trabalhou aí com uma calha de vertimento, suavizando o ângulo aí de ombreira direita e ombreira esquerda, de modo que não houvesse o extrapolamento da calha original do rio por causa de uma operação aí de represamento de água. Então, a geometria e a planta da estrutura pós o descomissionamento, pós a escavação do barramento, pode ser visto aí nas imagens aí do canto superior. E a imagem aí do canto inferior, ela já mostra o barramento sendo aí esvaziado. E após aí a remoção, né, e a abertura dessa calha aí, desse sistema extravasor, iniciou-se o processo de reabilitação com espécies gramíneas para contenção de encosta e até mesmo como paramento, aí, como medida de proteção do talude por onde a água escoa. Então, mais uma vez aqui eu vou chamar a Mayra. Obrigada, Léo. Então, continuando, né, durante esse processo de desativação, houve continuamente execução de medidas de controle e de monitoramento ambiental, e, além disso, havia inspeções de cunho geotécnico diariamente no local e acompanhamento do nível de água do reservatório. Além disso, a gente fez o monitoramento da qualidade da água para avaliar parâmetros como turbidez, por exemplo, e outros parâmetros também, a montante de usante e no ponto de desativação. E durante esse processo, com o rebaixamento do nível de água do açude, eram criadas poças de confinamento, e nesse processo houve o salvamento dirigido de fauna, principalmente de fauna aquática. Uma das lições aprendidas durante esse processo foi que, quando havia a criação de poças, era melhor a gente conectar uma poça a outra até onde tinha um leito de fluxo melhor, e isso melhorava a condição dos próprios peixes, do que coletá-los e soltar no ponto de soltura. Então, essa foi uma das lições aprendidas, foi fazer essa conexão através de escavação de valas para conectar essas poças durante esse processo de rebaixamento do nível. E, bom, das principais lições aprendidas e resultados obtidos desse processo de desativação, lembrando que esse era um barramento de água que tinha a finalidade principalmente de retenção. Acredito que na época que ele foi construído pode ter sido com a finalidade para retenção de água para agricultura ou fazenda, porque a gente herdou e não tinha essa informação. Então, primeiro que a gente conseguiu restabelecer o fluxo natural do corpo d'água, de forma que agora há um escoamento sem barreiras entre as nascentes e o igarapé principal dessa bacia. Esse estudo ele foi pioneiro para a gente na empresa, e ele pode ser usado como benchmark, de forma que essas etapas
e esse procedimento ele pode ser replicado para estruturas semelhantes. Além disso, durante o salvamento dirigido da fauna, a gente salvou 750 espécimes, resgatou 750 espécimes de fauna e 14 delas foram encaminhadas para aproveitamento científico nesse processo. E esse trabalho todo ele foi realizado em compliance com tanto as normas técnicas como com a legislação aplicável, e ele foi o processo todo foi acompanhado pelo órgão ambiental e semanalmente havia um reporte ao órgão para acompanhamento também desse processo. E além disso foi realizada a proteção do talude após o corte para promover a prevenção à erosão após a desativação do barramento, e atualmente está em andamento o processo de recuperação da área de preservação permanente. Uma vez que você rebaixa o nível daquele açude que antes era represado, uma área que era alagada, ela fica disponível com o solo exposto. Então, iniciou-se o processo de revegetação dessa área também. E, além disso, como resultado, a gente enxerga que houve uma execução segura e também conforme o cronograma que foi apresentado ao órgão na época. E aqui algumas fotos do processo de revegetação da área de preservação permanente lá no açude após a desativação. Esse processo ele também está sendo acompanhado pelo órgão, ele é um pouco mais demorado porque a área disponível para recuperar hoje de APP ela é bem grande e esse processo ele está em andamento e também está sendo acompanhado pelo órgão. Nesse vídeo vocês conseguem ver o antes, o durante e o depois do processo de desativação. E, bom, nós estamos também abertos a dúvidas. Eu vou chamar o Léo de volta aqui, que se tiver alguma coisa de geotecnia eu não entendo nada. Bom, vamos lá. Alguma pergunta?